O nosso mundo e as coisas que nos rodeiam parecem normais. Mas o facto de hoje podermos dar uma volta ao mundo em menos de 48 horas não se deve a grandes coincidências. Pelo contrário, deve-se ao facto de, no século passado, terem sido muitas as pessoas que se dedicaram a estas inovações. Todos tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos talentos e o mesmo acesso aos recursos. E, no entanto, foram apenas alguns que acabaram por prevalecer e ter um impacto duradouro no mundo. No ano de 1933, dois irmãos sem estudos, com grandes conhecimentos técnicos e poucos recursos financeiros, conseguiram entrar para a história como pioneiros da aviação. O primeiro voo a motor dos irmãos Wright durou 12 segundos. Foi o sinal de partida para um século de recordes de voo, aventuras aéreas e sensações técnicas. No entanto, os irmãos Wright não foram os participantes mais poderosos na corrida para a realização do primeiro voo tripulado a motor, mas foram precisamente eles que nos conduziram a uma nova era da aviação e mudaram completamente o mundo. Então, como é que algumas pessoas conseguem realizar coisas que parecem desafiar todos os nossos pressupostos? Por que é que parece que tem algo diferente? E se assim é, o que é? Estas foram as questões que um autor chamado Simon Sinek abordou há mais de 10 anos e acabou por descobrir. No início de cada história de sucesso, há uma pergunta simples. Por quê? O porquê. Já alguma vez se perguntou por que é que faz o que faz todos os dias? Simon descobriu que todas as personalidades de sucesso neste mundo pensam, agem e comunicam exatamente da mesma forma. E isso é exatamente o oposto de todas as outras pessoas. O que parece ser uma descoberta incrível é, na verdade, a ideia mais simples do mundo. O autor chama-lhe o círculo dourado. Segundo ele, a tomada de decisão humana baseia-se em 3 níveis. O que é que fazemos? Como é que o fazemos? E por que é que o fazemos? Quase todas as pessoas neste planeta sabem o que fazem todos os dias. Cozinhar, trabalhar, fazer exercício físico e ler são apenas alguns exemplos. Algumas são também mestres na forma como o fazem. As ferramentas são alargadas, as listas de tarefas são escritas e são criadas colagens de objetivos. Mas só uma pequena parte se interroga realmente. Por que é que estou a fazer tudo isto? O porquê não é um resultado, mas sim o enquadramento geral da ação. É o fio condutor da minha vida. Qual é o meu objetivo, o meu sistema de crenças? Por que é que eu existo? Por que é que me levanto de manhã? E por que é que alguém se deveria importar? Por isso, a maioria das pessoas pensa, atua e comunica de fora para dentro. E é exatamente aqui que reside o erro. Porque, segundo o autor, deveria ser ao contrário. Quando se conhece o seu porquê pessoal, acontece automaticamente algo que não pode ser copiado. Chama-se inspiração. O sentido de objetivo que surge não tem nada a ver com incentivos externos ou benefícios esperados. Para aqueles que estão inspirados, a motivação para agir é muito pessoal. Agem porque querem, não porque têm de o fazer. Os irmãos Wright, por exemplo, conseguiram inspirar de tal forma a sua equipa, apesar das condições obviamente inferiores às de outras equipas, que isso levou a um desenvolvimento que mudaria o mundo para sempre. Enquanto outras equipas, como a de Langley, tinham a receita perfeita para o sucesso, como apoio financeiro e uma equipa composta pelas mentes mais brilhantes, os irmãos Wright financiaram o seu sonho com as receitas do seu negócio de bicicletas e absolutamente ninguém da sua equipa tinha um diploma. A equipa de Langley queria tornar-se rica e famosa. Procuraram o resultado. Os irmãos Wright, por outro lado, eram movidos pela fé e pela convicção de que se conseguissem construir esta máquina voadora, ela mudaria o curso do mundo. Esta motivação era tão forte que estavam dispostos a dedicar-lhe sangue, suor e lágrimas.
E quando finalmente o conseguiram pela primeira vez, a 17 de dezembro de 1903, a equipa de Langley simplesmente desistiu, porque a falsa motivação de ser o primeiro e de se tornar rico e famoso se tinha evaporado. Assim, as pessoas não agem de acordo com o que fazem, agem de acordo com aquilo em que acreditam. Uma mulher não compra batom, compra beleza e esperança. Não seguimos os líderes por causa deles, seguimos-los por causa de nós. E agora, o que é fascinante? De acordo com o autor, esta visão também não é uma opinião pessoal, mas baseia-se nos princípios da biologia. Se observarmos o cérebro humano e as suas 3 áreas de cima para baixo, verificamos que a sua estrutura é, de facto, muito semelhante à do círculo dourado do autor. O neocórtex corresponde ao nível "o quê?" e é responsável por todos os nossos pensamentos racionais e analíticos. As 2 partes do meio formam o nosso cérebro límbico, que é responsável por todos os nossos sentimentos e comportamentos humanos. Assim, se pensarmos, comunicarmos e agirmos exclusivamente com a zona exterior, a informação é compreendida rápida e extensivamente. No entanto, o comportamento e a motivação simplesmente não são abordados. Ou, dito de outra forma, se pensarmos, comunicarmos e agirmos de dentro para fora, falamos com a parte do cérebro que controla o nosso comportamento e permitimos que esse comportamento seja visto em termos de coisas tangíveis. É assim que as decisões supostamente vêm das entranhas. Na realidade, porém, essas decisões vêm do círculo interno do nosso cérebro. É certo que se pensarmos e agirmos sempre de acordo com o nosso porquê, isso não se refletirá nas nossas métricas, uma vez que, por vezes, nos sacrificamos intencionalmente para fazer o que está certo. No entanto, ser orientado para um objetivo não significa a ausência de métricas, mas sim dar prioridade ao objetivo em detrimento das métricas. Simon dá o seguinte exemplo. Se for convidado para um evento e aí forem distribuídos 500 exemplares do seu livro, parece que a curto prazo conseguiu mais do que se apenas uma pessoa comprar o seu livro numa livraria. No entanto, é muito provável que essas 500 pessoas apenas utilizem o seu livro como porta-copos e batente de porta, ao passo que a pessoa da livraria o lerá efetivamente e o recomendará aos seus amigos. Estes, por sua vez, também comprarão o livro, lê-lo-ão e recomendá-lo-ão a outros. Assim, ao longo do tempo, a venda de um livro conduzirá a melhores vendas do que a distribuição de 500 livros de uma só vez. Assim, a ação intencional terá melhores resultados ao longo do tempo. Não é menos rentável, mas a motivação e a satisfação a longo prazo são maiores. É completamente irrelevante determinar e conhecer os números-chave exatos de um determinado período de tempo. O que realmente conta é o momentum, ou seja, o período em que os desenvolvimentos correm numa determinada direção. O lema simples é colocar o crescimento à frente dos resultados. Portanto, a questão mantém-se. Os objetivos têm de ser sempre absolutos e pensamos sequer na forma como atingimos os nossos objetivos. Eis outro exemplo. Se quisermos correr um determinado tempo numa determinada data, o que acontece se não fizer esse tempo nessa data? Certo, continuará a ser muito mais rápido do que era antes, mesmo que não tenha atingido o objetivo. Continua a precisar de métricas porque precisa de saber a que velocidade e a que distância quer correr. No entanto, estas métricas devem servir apenas como um guia e estar lá para o conduzir e motivar. É desta forma que se pode registar um crescimento saudável e manter a motivação a longo prazo. Quando finalmente conseguimos ser bem-sucedidos com o nosso porquê, a vida põe-nos à prova. Muitas vezes, quando se tem sucesso, as pessoas perdem a sua visão original e começam a concentrar-se em ganhos a curto prazo e na manutenção do seu status quo. No entanto, é absolutamente crucial manter-se fiel à sua razão de ser, apesar do sucesso. Isto porque o sucesso só pode ser preservado a longo prazo, se todas as decisões e estratégias estiverem alinhadas com o porquê. Isto requer uma verdadeira disciplina e recordações regulares da razão pela qual se faz o que se faz. Tem de estar disposto a adaptar as suas estratégias e táticas para garantir que continuam a servir à sua razão de ser. Portanto, o sucesso não tem a ver com a capacidade de desistir do seu porquê,
Muito pelo contrário. O porquê deve servir sempre de bússola para alcançar e manter o sucesso a longo prazo. Quando nós, na One in a Million, começamos a trabalhar por conta própria, um motivo muito claro estava na linha da frente: os nossos valores. Anteriormente, éramos empregados no sector público e privado e sempre tivemos a sensação de que isso não nos satisfazia a 100%. Durante este tempo, frequentamos muitos cursos e seminários de formação contínua, nos quais abordamos pela primeira vez os nossos valores. Aí voltamos sempre aos 5 valores seguintes: liberdade, independência, inspiração, paixão e autenticidade. Ficou imediatamente claro que os nossos valores não eram compatíveis com a nossa vida profissional atual. A descoberta absoluta veio então no seminário sobre a criação de uma empresa, no qual tivemos de analisar as vantagens e desvantagens do trabalho independente. Embora tenhamos encontrado um número incrível de vantagens e apenas 2 desvantagens que pudemos refutar imediatamente, a decisão de trabalhar por conta própria foi tomada. Assim, combinámos os nossos valores com a ideia de trabalhar por conta própria e chegámos a um porquê muito claro. Por isso, se ainda não sabe o seu porquê pessoal ou tem dificuldade em encontrá-lo, pergunte a si próprio quais são os seus valores e qual é a melhor atividade para os viver. Porque, como Søren Kierkegaard disse uma vez, "You can only understand life backwards, but we must live it forwards." Ou em português, normalmente só entendemos a vida de trás para frente, mas temos de a viver de frente. Definir um porquê para si próprio é, de certa forma, próximo de uma tarefa de vida ou mesmo de um objetivo. O que parece bastante remoto e religioso, no entanto, contribui comprovadamente para uma vida feliz e preenchida. Eis 5 vantagens de um porquê claramente definido. O porquê liberta. Saber o seu porquê cria algo em vez de ser apenas um escravo das suas próprias necessidades que nunca lhe dão paz. Os objetivos são muito bons, mas se não servirmos um objetivo maior, estamos condenados a ser escolhidos apenas com base nas nossas necessidades ou nas necessidades dos outros. Isto não só impede a realização, como também o torna dependente e insatisfeito. Se souberes o teu porquê, serás capaz de escolher e seguir o teu próprio caminho. O porquê é uma bússola. Indicar-lhe-á o caminho certo. Sempre que se vê confrontado com grandes e pequenas decisões, pode olhar para ele e pedir-lhe orientação. Por isso, pode perguntar a si próprio: ajudar-me a cumprir o meu porquê se eu comer esta pizza? Trabalhar neste projeto durante os próximos 6 meses? Continuar com esta parceria? Esta agulha da bússola está direcionada para objetivos mais elevados e mais consistentes do que os das suas necessidades e medos agudos ou das opiniões dos seus semelhantes. O porquê torna-o forte e dá-lhe a estabilidade. Se esforçar por atingir um objetivo que apenas se baseia nas necessidades transitórias atuais, está a privar-se de uma motivação profunda e duradoura. Sem um objetivo superior, fica vulnerável à sua indiferença. Mesmo os pequenos obstáculos podem impedir-te de continuar a lutar para sempre. Com um objetivo superior, terá uma tábua de salvação mesmo em tempos difíceis e crises da vida. Não há outra alternativa senão cumprir a missão da sua vida da melhor forma possível, aconteça o que acontecer. Sentir-se-á seguro com ela e terá a força para saltar obstáculos ou simplesmente para os derrubar. O porquê contribui para o sucesso. Dá-nos algo muito pessoal para nos avaliarmos a nós próprios e à utilização do nosso tempo. Sem o porquê, o sucesso é algo que os outros definem para si. A sociedade, a publicidade, os colegas, a família, os amigos. Inspira. Por último, mas não menos importante, são sempre aqueles que começam com o porquê que têm a capacidade de inspirar as pessoas à sua volta para fazer um mundo de diferença.